Deus seja sempre louvado. Título desta mensagem: O sal da terra é a luz do mundo. Vamos começar lendo a passagem que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 13 em diante. Jesus é o pregador. Ele diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, nesses versículos, o Senhor Jesus Cristo anuncia que seus discípulos são a luz e o sal da terra. E nós que entramos em seu reino, devemos exercer uma influência extraordinária sobre o mundo. Não devemos nos misturar com o mundo, devemos nos destacar e ser diferentes, distintamente diferente do mundo, para fazer a diferença no mundo. Isso não quer dizer que devemos nos isolar e viver sozinhos em um monte sagrado, mas devemos adentrar no mundo, ser sal e luz no mundo. Jesus nos chama neste sermão para sermos radicalmente diferentes do mundo. Ele está nos chamando para avançar, não só para se defender, mas para atacar e ir ao mundo com a única mensagem de esperança que existe. Portanto, devemos estar no mundo, mas não ser do mundo. Não devemos nos isolar do mundo, devemos nos isolar das coisas do mundo. Ou seja, devemos sair do saleiro e salgar o mundo. Devemos ser a luz que brilha nas trevas deste mundo. Caso contrário, deveríamos apenas dar uma olhada e ir imediatamente para o céu. Assim vamos dar uma olhada nessa passagem que começa no versículo 13. Ela começa, como podemos chamar, de um pronunciamento forte. Ele começa dizendo: Vós sois o sal da terra. Veja, a ênfase está no vós, e somente vós sois o sal da terra. Ninguém mais neste planeta é o sal da terra. E a quem ele se refere quando diz vós? Ora, a resposta é clara e está nos versículos de 3 a 12. As únicas pessoas que são o sal da terra são aqueles que declararam falência espiritual diante de Deus e que reconheceram que não tem capital espiritual como o qual se apresentar a Deus. Eles são pobres de espírito, por isso eles choram, eles lamentam a sua própria falência espiritual, eles choram por seus próprios pecados, e então eles são mansos, o que significa que são humildes e estão sob a autoridade do senhorio de Jesus Cristo. Eles têm fome e sede de justiça, que eles próprios não possuem, e isso nos é dado no ato da justificação, somente pela fé, e somente pela fé. Este
é quem é o sal da terra. E à medida que isso opera em suas vidas, estes são os que são misericordiosos, estes são os que são puros de coração, estes são os que são pacificadores, portanto, esses são os que são perseguidos, este é um perfil do que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E essas bem-aventuranças não são uma escolha múltipla, onde podemos escolher entre 8, 2 ou 3 que representariam as nossas vidas. Se tivermos entrado pela porta estreita, se formos verdadeiros discípulos de Cristo, então todas estas 8 manifestações em nossas vidas, então é sobre esses que Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra. Ele não falava sobre os fariseus, os escribas, os saduceus e todo o seu estabelecimento religioso, mas vós sois o sal da terra. Presta atenção, ele diz: vós sois, e esta palavra está no presente, agora, neste exato momento. É uma declaração indicativa e, de fato, não há requisitos que precisam ser cumpridos. É uma afirmação do fato que vós sois o sal da terra. Ora, o sal era um bem muito valioso no primeiro século. Isso é verdade. Os soldados romanos eram pagos com sal. E é daí que vem a expressão salário, ou ele vale o seu peso em sal, porque esse era o salário deles. O sal tem diversas características. O sal realça o sabor. Bendito seja o nome do Senhor. O sal gera sede, mais do que qualquer outra coisa. Creio que Jesus Cristo está se referindo à propriedade do sal, de ser um conservante e de impedir a decomposição. Por exemplo, quando você guarda a carne com sal, evita que ela se estrague. E é o que Jesus está dizendo aqui, é que o seu papel como discípulo é ser um preservador neste mundo. E, na verdade, você nem queria viver neste mundo se não fosse a salinidade dos santos. Este planeta seria tomado pela iniquidade e pela ilegalidade, se não fosse pela presença dos cristãos, que são o sal da terra. E, no entanto, isso deve ter sido um choque enorme para esses discípulos ao ouvir isto: vós sois o sal da terra. O que Jesus está dizendo é: vocês são os influenciadores deste mundo, vocês são as pessoas de destaque deste mundo, vocês são aqueles que fazem uma diferença genuína e verdadeira no mundo. Não são os líderes romanos, glória a Deus, não são os senadores, ministros de Estado, governantes, o sistema judaico, seus líderes espirituais, mas vós que sois pobres de espírito, vós que estão quebrantados pelo pecado, vós que são mansos e humildes, vós que possuem um desejo insaciável de justiça em suas vidas. Vós sois as pessoas mais importantes na comunidade e na cidade e em toda essa nação. Vós sois as pessoas mais importantes do mundo, de acordo com o que Jesus Cristo está dizendo. Não é o parlamento, não são os juízes, nem o magistrado, não são eles que fazem a diferença neste mundo, mas
vós que temeis ao Senhor. Vós sois o sal da terra. E isso é o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Agora, a mídia não sabe disso, a mídia não sabe nada, e os líderes civis não sabem disso, mas quer saber? Quem sabe? Deus sabe disso, e Deus está trabalhando secretamente através de vocês, muitas vezes de forma audível e invisível. Glória a Deus, de uma forma secreta, mas vocês estão permeando esta nação, vocês estão permeando esta cultura, e se vocês fossem expulsos e só restassem crédulos nesta geração depravada, este lugar, este mundo seria Sodoma e Gomorra. Sendo assim, que papel importante os discípulos do Senhor Jesus Cristo desempenham. Agora, observemos que ele continua dizendo no versículo 13, depois de dizer, vós sois o sal da terra, ali há ora. Ora, se o sal vier a ser insípido, o que significa isso? Bem, o sal continuará sendo sal, só que perde a pungência, perde a nitidez, perde o efeito distintivo, perde a categoria, ou seja, fica sem ação. Se o sal se tornar neutro e insípido, Jesus nos diz o resultado disso. E pesquisei a palavra sem sabor, e o que é interessante que a mesma raiz da palavra que é traduzida como loucura. Em 1 Coríntios 1, em Romanos capítulo 1, a palavra significa literalmente agir de maneira tola, aceitar uma visão de mundo tola, abraçar valores tolos, e é o que Jesus está dizendo aqui. É que se o sal se tornar mundano, se o sal for comprometido, se o sal suavizar, se o sal perder o seu sabor, haverá alguma repercussão no mundo. O sal perde o sabor quando perde a ofensa da luz, da cruz. O sal perde o sabor quando perde a mensagem da exclusividade da salvação somente em Jesus Cristo. O sal perde a sua salinidade quando deixa de praticar a disciplina eclesial, quando permanece em silêncio, vendo a injustiça, quando não perdoa seu irmão, quando se entrega à vaidade e o egoísmo, perde o propósito, perde a utilidade, perde o poder. Quando isso acontece, perde o sabor, fica amargo. E assim sendo, nós nos tornamos discípulos do mundo. É assim porque o mal está tão desenfreado hoje em dia em todo o mundo. Não é que os corações se tornaram mais perversos. Os corações dos homens sempre foram perversos. Basta ler o livro de Gênesis. Glória a Deus. Leia sobre a civilização pré-diluviana, quando Deus teve que afogar o mundo inteiro, exceto 8 pessoas. Leia sobre Sodoma e Gomorra no livro de Gênesis. Não que agora, de repente, as pessoas se tornaram mais depravadas, mas a razão pela qual é tão prominente no mundo atual é porque o sal perdeu o sabor, o sal perdeu a pureza, o sal perdeu a coragem moral, o sal
perdeu a vontade de resistir, o sal perdeu as suas convicções, o sal não está ancorado na fé, uma vez por todas entregue aos santos, porque a igreja suavizou a sua mensagem para atrair os bodes, suavizou o seu testemunho da verdade. Não, a igreja perdeu o seu poder de salgar. Os cristãos perderam a sua salinidade. E sendo assim, qual é o resultado disso? Ele diz, como lhe restaurar o sabor. Ele disse, se o sal perder o sabor, se o sal perder o gosto, se a igreja, nestes últimos dias, perder o sabor, se os crentes, de alguma forma, perder o sabor, ele diz, não, no final do versículo 13, ele diz, para nada mais presta, não há mais nenhuma serventia espiritual, não há mais nenhuma serventia eterna, não há mais nenhuma serventia evangélica, para nada mais presta. E como estas palavras devem ter tido um impacto chocante, Jesus pregou isso pela primeira vez no Sermão do Monte, para nada mais presta. E por sua causa, por causa dos incrédulos, por causa disso, os incrédulos desprezam a igreja. Eles perdem, glória a Deus, qualquer respeito pela igreja. E simplesmente a igreja é pisoteada com ar de deboche, porque a igreja não é mais a igreja que deveria ser. Eu me pergunto se essa perda do sabor do sal, essa perda do gosto, seria uma realidade para vocês. Eu me pergunto se isso seria uma realidade na igreja onde você frequenta, se isso seria uma realidade na igreja em geral. E esta perda da salinidade abriu as comportas para a maldade nas nações, porque não há mais restrições. É como rompimento de uma barragem e não há nada que possa conter a crescente multiplicação da força das trevas. Não existe mais, nem mesmo na vida comum de uma nação, o temor de Deus. Houve um tempo em que até os incrédulos tinham uma consciência que temiam a Deus, mas quando o sal perde o seu sabor, conduz então ao liberalismo, ao socialismo, ao comunismo, ao totalitarismo, ao ateísmo, porque o sal já não é salgado. É por isso que Pedro disse, o julgamento deve começar na casa de Deus. Então, Jesus continua, após essas palavras fortes, no versículo 14, ele faz mais um pronunciamento. Em conjunto, vós sois a luz do mundo. E isso pressupõe o quão obscuro é o mundo. E isso pressupõe também que o Deus deste século, o príncipe deste mundo, o poder por detrás dos tronos deste mundo, que é uma escuridão e é tão presentes e são sufocantes. E Jesus diz aos seus discípulos, vós e mais ninguém, vocês, somente vocês, sois a luz do mundo. Não é o conselho escolar, não são os professores das escolas públicas, não são os juízes, não são os funcionários do governo. Jesus aponta para os crentes em Jesus Cristo e diz, vós sois
a luz do mundo. Agora Jesus Cristo, em João 8, versículo 12, e em João 9, versículo 5, diz: eu sou a luz do mundo. E ele, no sentido mais verdadeiro, é a única e verdadeira luz do mundo. Ele é Deus em carne humana, que veio trazer o conhecimento de Deus, Pai, e a luz da graça salvadora em um mundo sombrio. Mas à medida que Cristo vive em nós, em nossos corações, é como se a luz de Cristo estivesse dentro de nós. E à medida que vivemos as nossas vidas como sal da terra, a sua luz brilhará de nós para as trevas deste mundo. E é por isso que ainda estamos aqui. Saiba de uma coisa: uma vez salvo, a adoração será muito melhor no céu do que aqui. A adoração no céu seria melhor do que aqui. A comunhão será muito melhor no céu do que aqui. Mas há algo aqui, e é por isso que Deus nos deixa aqui depois que Ele nos converte. E é para ser sal e a luz do mundo. E que não poderíamos estar no céu da maneira que estamos aqui. E então Ele dá duas ilustrações. Você verá no versículo 14, na ilustração número 1, ele diz: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Ela está estrategicamente posta onde não pode haver bifurcação ou esconderijo para os invasores. Ele diz no verso 15: a segunda ilustração: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ora, isso não faz nenhum sentido, porque ninguém acenderia uma lâmpada e depois a esconderia para que ninguém a visse, para que ela não tivesse função ou utilidade. E, no entanto, é isso que alguns cristãos fazem. Eles são como discípulos do serviço secreto, usam camuflagem, se escondem e não deixam a sua luz brilhar. E isso não faz sentido. Eles querem se esconder em uma caverna com os outros crentes e apenas ter comunhão, se esconder. Mas Jesus disse que não faz sentido. Então ele diz: mas tem que estar no velador. Bendito seja o Senhor. Em outras palavras, uma lâmpada não deve ser escondida num armário. Uma lâmpada deve ser colocada no local de destaque. Uma lâmpada deve ser colocada no velador e projetar sua luz em toda a casa, em todo o templo ou mercado. É assim, aqui está o que os discípulos são. Isto é o que vocês são. Isto é o que eu sou. Nós somos a luz do mundo. Assim, ele conclui isso no versículo 16. Devemos deixar a nossa luz brilhar. Devemos ser os influenciadores no mundo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos ser as pessoas, glória a Deus, que dão impacto e que fazem uma diferença real no que importa. Então ele diz no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E homens aqui se refere aos incrédulos, aqueles que vivem nas trevas, aqueles que ignoram a Deus, aqueles que não têm conhecimento salvífico de Deus ou do Evangelho. Agora, eles que vivem nas trevas morais, eles são imorais,
vivem sem Deus, eles vivem desafiando a lei moral de Deus, que está escrito em suas próprias consciências. E Jesus disse: você precisa deixar a sua luz brilhar. Você precisa deixar a sua luz brilhar diante dos homens, de tal maneira que eles possam ver as suas boas obras. E esta palavra realmente carrega a ideia de que eles podem e precisam ver como com os olhos da mente, não tanto ver fisicamente, mas ver com compreensão. Poderíamos dizer desta forma: eles deviam notar, discernir o que você faz, em quem você crê, aonde você está, quais são os seus padrões, quais são as suas convicções, para que vejam as vossas boas obras. Existe um termo abrangente para o que você faz na vida, e não é apenas ajudar uma pessoa idosa a atravessar a rua. Refere-se até mesmo ao seu testemunho do Evangelho. Refere-se ao amor que você estende aos incrédulos. Refere-se à maneira como você cria sua família. E Jesus diz: se você deixar sua luz brilhar, ela terá uma influência extraordinária sobre os incrédulos deste mundo. Quanto à depravação que há no mundo, não podemos apontar o dedo para o governo ou para o humanismo secular. É a igreja, são os discípulos, são os seguidores de Cristo que devem ser tão salgados e tão brilhantes e tão resplandecentes com seu testemunho, que até os mundanos glorificarão vosso Pai que está nos céus. É incrível esse sermão, como Jesus inverte. É um reino invertido. Preste atenção, são os pobres de espírito que são ricos, são aqueles que choram e serão consolados, são aqueles que são mansos que herdam a terra, são aqueles que têm fome e sede, que são saciados. E a forma como o reino funciona. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilha será exaltado. Aqueles que procuram salvar a sua vida irão perdê-la. Aqueles que perdem a sua vida por Cristo e por o Evangelho a encontrarão. No reino de Deus é tudo invertido ao modo de pensar humano, ao modo de pensar do homem. É completamente antitético ao modo que pensa o homem. E é assim que Deus, através da sua palavra escrita no Sermão do Monte, nos concede olhos para enxergar e ouvidos para ouvir. Com Ele, bendito o Senhor, e como Ele realiza sua obra aqui neste mundo, nesta terra. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.